Caio Prado Júnior. Nesta aula começamos a terceira e penúltima unidade do nosso curso, que gira em torno do problema das classes, camadas subalternas e a democracia incompleta no Brasil. E a primeira obra que examinaremos nesta unidade é o livro, o ensaio Evolução Política do Brasil, 1933, da autoria do historiador paulista Caio Prado Júnior. Então, comecemos, como de costume, situando brevemente, também de alguns dados biográficos, a vida e obra do autor. Caio Prado nasceu em São Paulo em 1907 e faleceu na mesma cidade em 1990. Filho de uma família da alta burguesia paulista, o Silva Prado, grandes produtores e comerciantes de café. Caio Prado estudou Direito no Largo de São Francisco, como era comum nas elites paulistas da época, graduando-se no final dos anos 20. Membro do Partido Democrático, como seu pai, apoiou a Revolução de 30, na aliança que o PD na época mantinha com Vargas. A frustração com a Revolução de 30, no entanto, não o levou, como o conjunto do PD e das elites paulistas, ao movimento insurrecional de 32. Pelo contrário, Caio Prado faz um movimento inusual em sua classe social, entrando no Partido Comunista Brasileiro, nessa mesma época. Partido ao qual pertencerá durante boa parte de sua vida, ainda que manterá com ele uma relação bastante controversa, marcada por importantes divergências teóricas e estratégicas, algumas das quais poderemos abordar, ainda que lateralmente, nesta aula. Ele é autor, além de Evolução Política do Brasil, sua obra de estreia em 1933, do clássico Formação do Brasil Contemporâneo Colônia, de 1942, História Econômica do Brasil, de 1945, e a Revolução Brasileira, de 1966, justamente um acerto de contas com o seu partido, obra inclusive que lhe valeu o Prêmio Júlio Capato de Intelectual do Ano, em 1966. Além disso, criou a editora Brasiliense, inicialmente em sociedade com o escritor Monteiro Lobato, depois falecido, e editou entre 1955 e 1964 a revista Brasiliense, juntamente com seu primo, também comunista, Elias Chaves Neto, Brasiliense, que foi uma das principais publicações da esquerda e do marxismo no Brasil antes de 1964. Portanto, a obra de Caio Prado se situa como um ponto de referência fundamental, tanto na historiografia brasileira, em especial por sua obra sobre o período colonial. Para a geografia, ele também tinha formação, fez, ainda que de modo incompleto, os cursos de História e Geografia na USP entre 34 e 35, mas também para o conjunto do pensamento brasileiro, sendo muitas vezes citado, como no caso do famoso prefácio de Antônio Cândido, ao livro Raiz do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda, ao lado de Sérgio Buarque e Gilberto Frei, como um dos três grandes autores que marcaria o ensaio da década de 1930. Eu acrescentaria também que Caio Prado produziu a interpretação do Brasil sob influência do marxismo, mais conhecida, mais difundida e mais influente, pelo menos por parte importante do século XX, tanto na academia como também no debate intelectual mais amplo. É bom registrar que Caio Prado nunca pertenceu aos quadros da universidade, ainda que tenha tentado em duas ocasiões. Em 1954 foi preterido por razões expressamente políticas num concurso de cátedra na Faculdade de Direito, numa cátedra de Economia Política, e depois também foi impedido de realizar um concurso de cátedra para História na USP por conta do golpe de 64, tendo inclusive seu título de livre-docência dado pela Faculdade de Direito cassado em 1968. Nunca pertenceu propriamente aos quadros da universidade, ainda que tenha mantido interlocução com importantes figuras da USP, como o caso de Sérgio Buarque de Holanda, Antônio Cândido, Florestan Fernandes, mesmo Fernando Henrique Cardoso e Ottaviani, que ainda jovens publicaram na revista Brasiliense, entre outros.
De certa maneira, pode-se dizer que a obra de Caio Prado é um ponto de cruzamento e de tensão entre a cultura política comunista e a cultura acadêmica paulista. Não teria ocasião de aprofundar este tema, mas ao final posso fazer algumas referências a respeito. Então vamos nos deter mais especificamente nesta pequena obra, nesse pequeno ensaio, Evolução Política no Brasil, muitas vezes publicado em edições mais recentes, a partir dos anos 80, numa coletânea chamada Evolução Política do Brasil e Outros Estudos. Essa obra foi descrita pelo filósofo marxista carioca Leandro Conder como a façanha de uma estreia. E vamos entender o porquê desta façanha, porque o marxismo já era conhecido no Brasil antes da publicação de Evolução Política. Para não ir mais longe, já em meados dos anos 20, ali por volta de 1925, como eu já mencionei na aula sobre Werneck Sodré, Otávio Brandão, dirigente do Partido Comunista, um dos seus fundadores, publicou Agrarismo e Industrialismo, a primeira tentativa de interpretar o Brasil a partir do marxismo. Então, a originalidade de Caio Prado não se dá pelo fato de ter sido o introdutor do marxismo, mas, seguindo a sugestão do professor Bernardo Recupero, em sua conhecida obra Caio Prado Júnior, Nacionalização do Marxismo no Brasil, talvez o grande, digamos, logro de Caio Prado tenha sido de produzir uma interpretação original do país, não aplicando o marxismo, mas empregando-o como método. Aliás, Caio Prado, ele mesmo faz uma referência no prefácio à Evolução Política do Brasil, dizendo que aquela obra era um ensaio de interpretação histórica, aliás, esse é o subtítulo da obra, Ensaio de Interpretação Histórica, que procurava aplicar, digamos, ou empregar, na interpretação da história brasileira, um método relativamente novo, um método materialista. O próprio Caio Prado reconhecia que não era uma inteira novidade e que ele justamente pretendia empregar, usar o marxismo enquanto método para interpretar o Brasil. Talvez aí esteja justamente aquilo que Leandro Conder chama da façanha de uma estreia, ou seja, o fato de que Caio Prado, em seu livro, em sua primeira obra, de maneira bem sucedida, convincente, consegue empregar de modo criativo o marxismo, o materialismo histórico, para propor uma interpretação original, nova, relativamente nova, da história brasileira. Caio Prado procura assinalar esta originalidade, logo em seguida, ainda no prefácio, dizendo que até então a história brasileira havia sido narrada do ponto de vista das classes dominantes, o que ele mesmo reconhece é uma característica comum da história oficial, remetendo ao marxista de origem britânica Max Peer. E ele justamente pretendia interpretar a história do Brasil do ponto de vista das classes dominadas. E uma das consequências que ele aponta, o fato de que a história oficial era inteiramente dominada pelo ponto de vista da classe dominante, era a completa escassez de referências a episódios que ele julgava importantes, como, por exemplo, as revoltas do período regencial, que na obra do historiador Rocha Pombo, então uma das principais referências na historiografia brasileira, elas não eram mais do que uma nota de rodapé ou algo muito lateral. Mais adiante veremos por que Caio Prado dá centralidade, como ele entende as revoltas do período regencial. Ele considerava que uma das poucas obras de interpretação histórica do Brasil com algum valor científico, a exceção que ele faz é a obra de Oliveira Viana, curiosamente, que é citada elogiosamente ali pela página 9 e 10 do livro. Ou seja, aí há um débito, que Caio Prado reconhece como um autor conservador, mas que, na opinião dele, tinha mérito de ter proposto uma interpretação mais consistente da história da sociedade brasileira. Pois bem, passemos à caracterização do período colonial para Caio Prado nesta obra, ainda que o que vai nos ocupar mais é o período da independência e do pós-independência, inclusive as páginas que eu havia indicado para vocês.
Caio Prado caracteriza a colônia como uma empresa mercantil. Essa é uma das grandes marcas da sua obra historiográfica como um todo e uma das grandes novidades da sua interpretação. Aqui não está presente ainda a ideia do sentido da colonização que ele desenvolverá no famoso primeiro capítulo de Formação do Brasil Contemporâneo, quase uma década mais tarde. Mas já há a percepção de que a empreitada colonial portuguesa se caracterizaria como uma empreitada orientada para o comércio, para a produção de gêneros para o mercado mundial. E daí, inclusive, a ocupação do território por meio de grandes propriedades que, ainda nesta obra, Caio Prado chama de latifúndios, usando a terminologia ainda própria ao vocabulário comunista da época. Em Formação do Brasil Contemporâneo, ele substitui o conceito de latifúndio pelo de grande exploração, porque considerava que o conceito de latifúndio ainda era muito próximo à ideia de feudalismo, de uma agricultura camponesa e feudal, que ele considerava que não teria chegado a se consolidar no Brasil. Aliás, em Evolução Política do Brasil, Caio Prado afirma que as capitanias hereditárias teriam sido um ensaio de feudalismo, expressão que ele usa, que não teria chegado a vingar, e que o latifúndio no Brasil não era feudal, mas era, por um lado, escravista, por recorrer à mão de obra escrava e não à servidão de camponeses, parcelários, e mercantil, por produzir para o mercado mundial, para o comércio. Portanto, não seria feudal, mas, digamos, seria uma característica de um capitalismo mercantil. Ele não chega a dizer que seria propriamente capitalista. Esse é um tema ambíguo ao longo da obra de Caio Prado, como registra Carlos Nelson Coutinho em um ensaio sobre o historiador paulista, chamado Uma Via Não Clássica para o Capitalismo. Mas, digamos, Caio Prado nunca, ao contrário do que alguns dos seus críticos dizem, nunca disse que o Brasil era capitalista desde o início. Mas considerava a colonização do Brasil parte justamente de um capitalismo mercantil ou mercantilista, que antecede o capitalismo industrial. Na verdade, ele evitava o uso de um ou outro rótulo para caracterizar o processo da colonização, por julgar justamente que os processos históricos, enquanto processos dialéticos, não poderiam ser, digamos, caracterizados por um conceito fixo, a priori, como ele diz em A Revolução Brasileira, 30 e tantos anos depois, mas sim deveria se compreender a especificidade do processo. No entanto, aqui a ideia de uma colonização mercantil e escravista está colocada desde o início. Que sociedade é esta que resulta do latifúndio trabalhado pelo braço escravo e orientado para os objetivos comerciais da metrópole? Uma sociedade cujas classes dominantes são formadas de um lado pelos comerciantes portugueses, de outro pelos latifundiários brasileiros, na verdade inicialmente filhos de portugueses nascidos na colônia, pelos escravos no polo oposto, e por uma camada intermediária de homens livres sem propriedade, não proprietários. Veremos a importância deles mais adiante. Passando para a crise do período colonial, nesta obra, Evolução Política do Brasil, Caio Prado a caracteriza como, digamos, uma expressão de uma contradição, ou da contradição, entre o desenvolvimento das forças produtivas e a superestrutura colonial ou as relações de produção coloniais, de modo mais ou menos coerente com as observações de Marx a respeito no conhecido prefácio à Crítica da Economia Política, sobre a dialética entre forças produtivas e relações sociais de produção, base e superestrutura. Nesse sentido,
ele observa que no final do século XVIII, né, as forças produtivas da colônia haviam se desenvolvido a tal ponto que a superestrutura colonial, em particular o monopólio comercial metropolitano, obstaculizavam o seu desenvolvimento, né, o que gerava uma contradição entre, de um lado, os grandes proprietários de terra brasileiros e a burguesia mercantil portuguesa. Porém, essa contradição tem um desenvolvimento singular no Brasil, segundo Caio Prado, que é justamente o que o diferencia, né, dos demais países hispano-americanos ou americanos de modo mais geral, né, no período das independências, né, essa transição histórica entre o antigo regime e a sociedade burguesa moderna. Qual seja a vinda da família real, né, um acidente histórico, né, durante as guerras napoleônicas, que representou a vinda da família real para o Brasil e que, ao instalar a corte no Rio de Janeiro, na prática rompe o pacto colonial. Nesse sentido, Caio Prado argumenta que a independência do Brasil deveria ser datada não de 1822, como costuma ser o caso na historiografia oficial, mas de 1808. Para ele, a rigor, a independência, como ele assinala já no prefácio da obra, deveria ser entendida como um processo que vai de 1808 até a abdicação de Dom Pedro, né, no 7 de abril de 1831, né, quando as últimas tentativas de recolonização são definitivamente derrotadas. Né. Processo esse que se insere num processo mais amplo, né, de 40 anos, entre 1808 e 1848, de construção, consolidação do Estado brasileiro. Então, na origem desse processo está a contradição entre os latifundiários brasileiros e a burguesia mercantil portuguesa, que se exacerba com a vinda da família real e depois com a Revolução do Porto, quando as cortes demandam a restauração do pacto colonial, desaguando na solução da independência em 1822, que foi uma independência pactuada entre, né, as elites brasileiras, o que Caio Prado denomina nessa obra como Partido Brasileiro, né, encabeçado pelos grandes proprietários rurais, pelos latifundiários, e a coroa portuguesa, né, e a burguesia mercantil, né, a ela associada. Diz Caio Prado, este fato, né, esta característica de uma independência, entre aspas, pacífica ou negociada, teve a seguinte consequência. Por um lado, isso poupou o povo de grandes sacrifícios, como, por exemplo, nas lutas de independência por meio de guerras de libertação nos países vizinhos. Por outro lado, excluiu as camadas populares da participação na independência e na construção do novo Estado. Na verdade, o que acontece é, né, segundo ele, as disputas entre, né, o Partido Brasileiro e os comerciantes portugueses trazem para, né, a luta política os grupos subalternos, em especial os homens livres sem propriedades. Mas estes são instrumentalizados pela classe dominante na luta pela independência. Uma vez a independência consolidada, eles são descartados. E aqui Caio Prado faz uma interpretação interessante da Constituição de 1823, do projeto de Constituição, né, que depois é rejeitado por Dom Pedro, né, substituído pela Constituição de 1824, mostrando como aquela Assembleia Constituinte expressaria, em sua opinião, os interesses das classes dominantes, em especial dos grandes proprietários, por meio, por exemplo, do predomínio do liberalismo, tanto econômico como político, que estabelecia, né, o livre comércio, né, e a propriedade privada, por um lado, e por outro lado, né, a representação política com base num sistema de sufrágio censitário e restrito. Né. Ele observa ainda que esse liberalismo não se incomodou com o fato, né, evidentemente contraditório com as bases da ideologia liberal, que é a existência da escravidão. Não vou aqui discutir o problema complexo da relação entre liberalismo e escravidão, que tem sido objeto de várias reflexões já há um bom tempo, né? Caio Prado não entra nesses detalhes,
mas ele, acho que de maneira até bastante criativa, para a época observa como o liberalismo, que na Revolução Burguesa na França havia servido como ideologia revolucionária para destruir as bases do antigo regime, no Brasil servia as classes dominantes para, de um lado, conquistar a independência política, mas, por outro, preservar a ordem social legada pelo período colonial, cuja base era a escravidão. Porém, a luta com os comerciantes portugueses persiste na medida em que essa classe social, agrupada em torno de Dom Pedro, né, nos anos seguintes, promove uma investida no sentido de abrir o caminho para uma eventual recolonização do Brasil por Portugal. E essas lutas justamente desaguam na abdicação de Dom Pedro e no período regencial. E este período ocupa grande parte da obra, né? E a parte principal que vocês leram, na medida em que ele é marcado por uma grande instabilidade política e por um grande ciclo de revoltas populares, né? É quando o povo, os grupos socialmente dominados entram em cena. E aí ele destaca algumas revoltas, né? Sobretudo a cabanagem, o movimento dos cabanos no Pará, que ganhou um caráter fortemente separatista, né? O movimento dos balaios, ou a balaiada no Maranhão, que contou com tanto com a participação de homens livres, pobres, como também com a participação dos escravos, né? A revolta dos malês na Bahia, né? E a praieira, mais tarde, já depois do período regencial, em Pernambuco, né? Em 1848 e 49. Né? Poderíamos acrescentar, ele também trabalha, ainda que menos, a Farroupilha no Rio Grande do Sul e a Sabinada na Bahia, entre outros movimentos do período. Né? Ele identifica como um traço comum a esses movimentos o fato de que esses movimentos começavam, em geral, como agitações das classes médias provinciais contra o centralismo, né? Do Rio de Janeiro, né? Da administração do governo central, tema que nós já vimos, por exemplo, na querela entre Visconde do Uruguai e Tavares Bastos, né? Mas que acabavam ganhando a participação das classes dominadas, em especial dos homens livres, né? Não proprietários, dos homens livres pobres, né? Que passavam a lutar por um ideário difuso de reformas sociais mais amplas, um ideário democrático, ainda que difuso. Então, digamos, a ideologia da classe dominante, do Partido Brasileiro, né, dos grandes proprietários rurais, havia sido o liberalismo, né? Um liberalismo elitista, conservador, né? A ideologia dos dominados era um ideal radicalmente democrático. Porém, esse ideal nunca se fixou, segundo Caio Prado, em um programa de ação. E essas revoltas também nunca se articularam nacionalmente, mantiveram-se como revoltas puramente locais ou regionais. E por quê? E aqui ele discute um pouco a composição desse setor social, né? Justamente um grupo social muito heterogêneo, formado por uma série de posições e ocupações, né, muito heterogêneas entre si, né? Pequenos sitiantes, poceiros, né, artesãos, né? Como mais o caso de um dos líderes da balaiada, que dá o nome até ao movimento, que era um produtor de balaios, né, de cestos, né? Entre outras ocupações, né, marginais ou marginalizadas socialmente, justamente porque eram homens ainda que livres, não eram escravos, né, mas sem propriedade, o que os tornava justamente um setor deslocado e potencialmente disruptivo na estrutura social legada pela colônia. Mas, ao mesmo tempo, esta mesma condição, né, dificultava com que eles pudessem se articular enquanto uma classe social. E, por outro lado, esta condição de homens livres dificultava com que eles se articulassem com o outro grupo dominado, né, e que era o pilar da sociedade brasileira, né, tanto no período colonial como no período pós-independência, que eram os escravos, né. Os escravos seriam os maiores interessados na derrubada da ordem colonial
estavam dispersos pelas fazendas, pelas próprias condições duras, né, extremamente duras do cativeiro e do trabalho compulsório. Também tinham dificuldades de se organizar e de reagir digamos, às suas condições de dominação. E, né, além disso, os homens livres e os escravos, por essa divisão fundamental, né, que os separava, não conseguiam, via de regra, se unir. Então, no caso do Maranhão, no fundo, houve dois movimentos paralelos, dos sertanejos, né, e os balaios, né, e por outro lado dos escravos, as fugas em massa para os quilombos, etc., né, sem chegarem a se unir. Assim como a revolta dos malês na Bahia teria sido uma revolta dos escravos, no caso especialmente dos escravos de origem muçulmana, né, sem conseguir também se generalizar como um movimento popular mais amplo. Hoje em dia haveria muitas críticas que se poderia fazer à abordagem Caio Prado, que já foram feitas. Aliás, aqui a historiografia da Unicamp sobre a escravidão, né, encabeçada pelo professor Sidney Chalub, né, que agora é professor em Harvard, além da professora Silva Lara, entre outros especialistas, já fez essa crítica de que Caio Prado via o escravo como excessivamente passivo, né? Alguns até que o acusam, às vezes, de um certo racismo, sobretudo na linguagem que ele emprega, muitas vezes, em formação no Brasil contemporâneo, né? Falando em bárbaros, semibárbaros. Claro que na época essa era uma terminologia mais usual, né? Enfim, não era obviamente descartável, enfim, digamos, não era obviamente ofensiva ou equivocada como é hoje, né? O fato mais importante, me parece, é que de fato há em Caio Prado e também outros autores como Florestan Fernandes a visão do escravo como excessivamente passivo, né, diante das suas condições de existência. Quando essa historiografia mostra que sempre houve muita rebelião e muita negociação. Eu não vou entrar aqui no mérito. Jacob Gorender depois escreveu debatendo com essa posição, que é muito característica aqui dos estudos de história social da Unicamp, não vem ao caso, mas é importante registrar que não é que Caio Prado ignorava que houvessem movimentos dos escravos. Ele mesmo assinala a presença deles na balaiada no Maranhão e a revolta dos malês, mas o que ele afirma é que, usando, né, o jargão marxista, eles não teriam conseguido passar de uma classe em si a uma classe para si, né? Ou seja, uma classe autoconsciente e capaz de atuar enquanto sujeito político da sua própria emancipação. De novo, hoje podemos considerar isto um equívoco, né? Mas era uma posição compreensível nos termos marxistas que ele empregava, do marxismo que ele conhecia e empregava na época, né? Algo parecido vale para os homens livres, né, sem propriedade, os homens livres pobres. Também era um grupo social em si, mas não conseguiu se transformar em um grupo social para si, né, uma classe em si, uma classe para si, né? Nesse sentido, né, essas revoltas teriam todas se circunscrito ao âmbito regional, né, e tinham sempre uma dinâmica descendente, né? E aqui é importante mencionar a influência do 18 Brumário, né, que não chega a ser citado pelo Caio Prado, mas como mostra o historiador Paulo Martinez, autor de um livro chamado A Dinâmica de um Pensamento Crítico, sobre a formação do pensamento de Caio Prado, né, ele havia, pouco antes de escrever a obra, havia adquirido na Europa, né, as edições das obras escolhidas de Marx e Engels em francês, das quais o 18 Brumário costuma fazer parte, né, das edições do Partido Comunista Francês, né, e as havia lido. E faz sentido, né, que o 18 Brumário influencie, porque o modo como ele analisa a dinâmica descendente das revoltas do período regencial lembra o modo como Marx analisa a dinâmica descendente do ciclo revolucionário francês entre 1848 e 1852. Então a revolta começa com uma agitação nos grupos dominantes e médios, que trazem para a cena política, para o primeiro plano, as camadas populares. Uma vez que as camadas populares radicalizam o movimento, os grupos superiores o abandonam e se aliam à reação
as classes populares acabam sendo traídas por suas lideranças e abandonada para a própria sorte, o movimento termina por ser esmagado. Né? Outra característica que Paulo Martínez assinala, que me parece pertinente, é que para Caio Prado, nesta obra pelo menos, as classes sociais se definem na própria luta política. Então ele procura em cada revolta caracterizar as lideranças e as facções e como cada facção, né, política caracteriza uma determinada classe social ou grupo social, como Marx faz também no 18 Brumário, que vocês já leram há um bom tempo e conhecem, né, com os diferentes grupos como os republicanos tricolores, o Partido da Ordem, né, os democratas radicais, os socialistas, etc. Bom, esse ciclo de revoltas teria levado justamente a uma passagem dos liberais que haviam combatido o absolutismo, as investidas absolutistas de Pedro I, para posições conservadoras, como nós já sabemos, né? E que acabam triunfando a partir do regresso de 1837, da regência conservadora, consolidando-se no golpe da maioridade, né? E que é o ponto de partida justamente da consolidação do Estado brasileiro nos anos de 1840, marcado pelo predomínio do Partido Conservador e que tem por pilares a monarquia, a centralização estatal e a escravidão. Né? Então Caio Prado chega a chamar o Conselho de Estado, né? Faz ali uma ironia que, com Nabucco, que chamava o Conselho de Estado de a Arca da Tradição. Ele dizia, Caio Prado dizia, melhor seria denominá-lo como a Arca da Escravidão, né? Ou seja, as elites acabam repactuando e se unindo em torno da preservação do trabalho escravo, né? E da unidade territorial, né? E formando um Estado centralizado, escravocrata, conservador e que exclui da participação política as camadas e classes dominadas. Né? Diz ele, a partir de 1940, a classe dominante, né, os setores burgueses e latifundiários, entram no gozo indisputado do país. Agora não há mais que disputar o gozo, a fruição, né, e os rumos do país com os de baixo. Eles já foram devidamente postos no seu lugar. Né? O último movimento extemporâneo, talvez o mais radical de todos, a praieira, né, que ocorreu em Pernambuco, em 1848-49, que também começa como outros movimentos, como um movimento contra, né, o monopólio, de fato, que os portugueses seguiam mantendo sobre o comércio, né, sobre o comércio local, mas acaba se transformando em um movimento popular aonde, né, a questão da terra, por exemplo, chega a ser colocada em questão. Né? Ou seja, um dos pilares da sociedade brasileira, que seria o latifúndio, né, a concentração fundiária, chega a ser posta em questão. Né? Pernambuco, naquele momento, lembra Caio Prado, as terras eram propriedade de mais ou menos 4 famílias. Né? Uma concentração fundiária muito grande. Né? No fim das contas, o movimento é esmagado pelo poder central. Né? E, bom, já para encerrando, a partir de 1850 você tem, né, com a abolição do tráfico negreiro, né, com a Lei Eusébio de Queiroz, tráfico de escravos, você, para Caio Prado, havia o início de um desenvolvimento burguês na sociedade brasileira, né, por meio da aplicação dos capitais excedentes, com o fim daquele comércio tão importante no Brasil colonial, né, até os anos 1840, né, e com a aplicação desses capitais em outros âmbitos comerciais, em serviços urbanos, construção de ferrovias, iluminação urbana, etc., o surgimento de bancos, companhias comerciais importantes e até um primeiro ensaio de industrialização com o Barão de Mauá. Né? Mas então você teria aí esse início de um desenvolvimento propriamente burguês, né? E de novo, né, as forças produtivas a partir daí passam, né, a conflitar com as relações sociais de produção, sobretudo, né, o trabalho escravo, com a escravidão. Né?
Este é um conflito longo e que vai dominar a cena ao longo do segundo reinado, um período que Caio Prado considera como essencialmente conservador, né? Ele é muito crítico em relação a Dom Pedro, que ele considerava um governante pouco, né? Digamos, de poucas luzes, ao contrário do que, né, a mitologia oficial, né, sempre caracterizaria, né, como um governante sábio, ilustrado. Ele considerava um governante conservador, convencional, né, e que justamente teria protelado quanto pôde a solução da questão servil. Né? E é interessante como Caio Prado assinava que a grande resistência à escravidão se localizava não no norte, né, digamos que hoje chamaremos do nordeste, açucareiro decadente, mas no sul, cafeeiro, como eu mencionei, aliás, no último fórum da turma. Ou seja, a lavoura do café, um setor inclusive responsável economicamente, né, pelo florescimento das forças produtivas e pelo desenvolvimento capitalista, né, na sociedade brasileira, foi, até por isso mesmo, o setor que mais resistiu à abolição definitiva da escravidão. Ao passo que o setor decadente, açucareiro, acabou, até por esse caráter decadente, que abria mão de obra que era vendida às lavouras de São Paulo e do Rio de Janeiro, acabou sendo mais receptivo às ideias abolicionistas. E esse período se encerra justamente com a solução tardia da questão servil, com a abolição da escravidão, que aliás hoje, né, comemora 132 anos, né, dia 3 de maio de 1888, e a partir dela com a crise do Império, né, em 1889, que com o fim da escravidão, né, acabaria perdendo a sua razão de ser e a passagem à República. Né, e aí termina justamente a obra Evolução Política do Brasil, na qual Caio Prado procura caracterizar esse processo de formação do Estado no Brasil. O que é interessante é que para ele há um claro descompasso entre a formação do Estado e a formação da nação. Ao contrário da historiografia conservadora, que podemos encontrar em Adolfo José de Van Hagen, né, que é uma influência importante, por exemplo, autores como Oliveira Viana, a formação do Estado não equivale à formação da nação. Né? Caio Prado chega a dizer, em História Econômica do Brasil, que haveria uma clara contradição, né, entre, né, a persistência da sociedade colonial no Estado independente e a formação da nação. Né? E justamente esse é o tema, o grande eixo da sua obra, né, a partir de Formação do Brasil Contemporâneo, em 1942, o diagnóstico de que a formação da nação brasileira é um processo que se inicia com a crise do período colonial, mas nunca chega a terminar, não se conclui, porque justamente a superação da colônia, que é a negação dialética da nação, não se conclui. Não se conclui porque o Brasil seguiria sendo um país orientado para a produção de matérias-primas para o mercado mundial, né, com uma posição, portanto, subalterna, com uma economia de perfil colonial, onde o trabalho livre, mesmo com a abolição da escravidão, não teria penetrado, né, em grande parte das relações de produção no Brasil, sobretudo no campo, e a concentração fundiária. Né? E, portanto, a formação da nação era o grande programa revolucionário ainda pendente, né, cujas bases seriam justamente a generalização do trabalho livre, né, a desconcentração da propriedade fundiária e a afirmação da independência nacional por meio da orientação do aparato produtivo interno para atendimento das necessidades da população local. Né? Esse é o grande tema da obra pradiana. Não está formulado ainda dessa maneira tão clara aqui na primeira obra de 1933, mas já está em grande medida sugerido nessa análise do ciclo, né, das revoltas do período regencial, da sua derrota, portanto a derrota daquilo que ele considerava como uma revolução de independência, lembrando que esse é o título que ele dá ao capítulo, né, sobre a independência, a revolução, né, esta revolução inconclusa, incompleta, justamente porque pactuada pelo alto entre as classes dominantes, com a consequente exclusão
dos setores das classes sociais dominadas, diríamos hoje subalternas, e com isso, com a obstaculização da formação tanto de um Estado democrático como de uma nação internamente integrada. Algumas recomendações de leitura. Eu já citei algumas ao longo da exposição. O livro do professor Bernardo Recupero, Caio Prado Júnior e a nacionalização do marxismo no Brasil, de 2000, a obra-chave sobre o autor. O livro do Paulo Martinez, A Dinâmica de um Pensamento Crítico. Eu tenho um trabalho sobre Caio Prado, mas é uma comparação com o Mariátegui, dois encontros entre o marxismo e a América Latina. Vale a pena talvez dar uma lida em algumas partes. A biografia recente de Luiz Bernardo Pericaz, uma biografia muito alentada e muito boa. Uma biografia menor, mas também muito boa, um pouco anterior, de 2010, da autoria do historiador Lincoln Seco. A do Pericaz é de 2015, 16, por aí. Aliás, também ele valeu o Juca Pato, como a Revolução Brasileira valeu ao Caio Prado. E também a coletânea História Ideal, ensaio sobre Caio Prado Júnior, organizada por Maria Ângela Dincal, publicada pela Unesp, onde há vários ensaios, era de 1989, sobre Caio Prado, incluindo aquele do Carlos Nelson Coutinho, Uma Via Não Clássica para o Capitalismo, que eu citei aqui. Na próxima aula veremos uma obra que de alguma maneira bebe nessa senda historiográfica aberta por Caio Prado Júnior, que é aquela da socióloga Maria Silvia Carvalho Franco, em Os Homens Livres na Ordem Escravocrata. Vamos mergulhar um pouco mais nesse universo do que eram os homens livres pobres, despossuídos do Brasil imperial. Mas isso é assunto para outra aula.